Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário, a nós os encarnados e aos nossos irmãos desencarnados que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda, protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos da presente noite. Que assim seja. Guardemos o ensino. Ponde vós estas palavras em vossos ouvidos. Jesus, Lucas 9:44. Muitos escutam a palavra do Cristo. Entretanto, muito poucos são os que colocam a lição nos ouvidos. Não se trata de registrar meros vocábulos, e sim de fixar apontamentos que devem palpitar no livro do coração. Não se reportava Jesus à letra morta, mas ao Verbo Criador. Os círculos doutrinários do cristianismo estão repletos de aprendizes que não sabem atender a esse apelo. Comparecem às atividades espirituais, sintonizando a mente com todas as inquietações inferiores, menos com o Espírito do Cristo. Dobram joelhos, repetem fórmulas verbalistas, concentram-se em si mesmo, todavia, no fundo, atuam em esfera distante do serviço justo. A maioria não pretende ouvir o Senhor, e sim falar ao Senhor, qual se Jesus desempenhasse simples função de pajem subordinado aos caprichos de cada um. São alunos que procuram subverter a ordem escolar, pronunciam longas orações, gritam protestos, alinhavam promessas que não podem cumprir. Não estimam ensinamentos, formulam imposições, e à maneira de loucos buscam agir em nome do Cristo. Os resultados não se fazem esperar. O fracasso e a desilusão, a esterilidade e a dor vão chegando devagarinho, acordando a alma dormente para as realidades eternas. Não poucos se revoltam, desencantados. Não se queixem, contudo, senão de si mesmos. Ponde minhas palavras em vossos ouvidos, disse Jesus. O próprio vento possui uma direção. Teria, pois, o Divino Mestre transmitido alguma lição ao acaso? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho capaz de impedir de os perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes
tanto encarnados como os desencarnados, para que de posse dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda e sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja fluidificada em nosso benefício. Que assim seja, Senhor. Damos graças a Deus. Amém. Boa noite a todos, gente. Muita paz nos corações. Há 2 semanas atrás, a gente parou analisando essa orientação de Jesus, que eu trouxe para dar um reforço sobre o que é comentado pelo Alírio, né, e pela espiritualidade que estava nos orientando. E que ele diz o seguinte: é preciso ter vigilância ampla para poder observar os planos da sombra. Só assim teremos olhos para ver. E Jesus nos ensinou em Mateus 14:38 e Marcos 14:38 e Mateus 26:41. Vigiai e orai para não entrardes em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Quando a gente começou a estudar esse seminário da influência sutil, a gente trouxe esse ensinamento de Jesus como sendo o objetivo principal dos nossos estudos. Tamanha a importância dele. E a gente tem visto várias vezes essa orientação. Na semana passada a gente viu sobre vigiai, que a gente está sempre com atenção e tudo em nossa volta. E essa vigilância, como a gente viu nas semanas anteriores, tem que ser um ato contínuo e consciente da criatura. Você não pode deixar de vigiar. Se você baixar a guarda da vigilância, você vai desbalancear a sua casa mental. É muito bonito o André Luiz no livro No Mundo Maior, ensinando a gente sobre o funcionamento cerebral e como esse funcionamento cerebral obedece às instâncias do espírito que está ocupando aquele cérebro. Lá ele mostra que temos, até do ponto de vista anatômico do nosso cérebro, áreas que diz respeito ao nosso subconsciente, ao nosso consciente e ao nosso superconsciente. Ele mostra que no nosso subconsciente está o automatismo e os nossos instintos, tudo que já foi conquistado de encarnações anteriores. Mostra que no nosso consciente diz respeito à nossa vida humana atual, que é onde está o nosso córtex atrás do pré-frontal, que é onde está a minha vontade ativa, de acordo com as experiências e as circunstâncias que a vida vai estar nos oferecendo. E mostra que é no pré-frontal que está o nosso superconsciente, que é aí que está gravado a lei de Deus. Pré-frontal esse que a gente estuda as funções executivas do ser humano, que para nós a gente chama de volição, que é o que a gente está fazendo aqui na segunda-feira. Há pequenos passos, mas aos poucos, devasando essa região do cérebro da gente, onde existem áreas tão importantes que diz respeito ao nosso superconsciente, ao nosso superego, é onde está a nossa casa moralizadora do futuro para nós. E que a gente vai tirar tudo o que a gente precisa para se tornar pessoas melhores. É nesse pré-frontal, nesse ser executivo nosso, que está gravada aí as leis de Deus.
É aí onde a nossa consciência divina entra em contato com a inspiração do nosso anjo da guarda. É aí que está a nossa capacidade de tomar decisão. Por isso que a gente tem que vigiar o tempo todo, analisando de um plano superior aquilo que a vida está nos oferecendo e procurando saber o que deveríamos fazer de melhor diante das circunstâncias da vida, porque só assim a gente vai melhorar o ser existencial que nós somos. Sem isso, não existe progresso. Se você desbalanceia a casa mental, esquece seu pré-frontal, que é onde você pensa, reflete, analisa, pondera, medita, entra em contato com padrões elevados da vida. Se você deixa isso calado, a casa mental vai ficar desbalanceada. Em vez de ser o pré-frontal, o regente da tua consciência, do teu consciente e do teu subconsciente, você vai deixar a tua consciência humana ou o teu subconsciente ser o regente da tua vida. E o que é que vai surgir com isso? Vai surgir o que você já sabe. Veja a situação humana aqui na Terra. A beleza que está. Principalmente nesse país maravilhoso que a gente está. Onde se juntou tudo que não prestava e botou aqui dentro. E a gente está no meio desse caldeirão. Porque a gente faz parte disso também. Então, se você deixa se levar por suas qualidades humanas e pelo padrão humano elevado que o nosso país está vivendo e que a gente está convivendo e que a gente interage com ele, entenda, vamos cometer somente crimes diante da lei de Deus. E se você deixa as suas emoções tomarem conta de você, a coisa é pior ainda. Porque aqui do ponto de vista humano, você ainda está confrontando opiniões diferentes, onde alguns ainda falam coisas boas e onde a maioria ainda vive coisas ruins. E quando você deixa viver só das suas emoções, você reforça tudo que você fez ontem, desprezando todas as oportunidades que você tem com a vida presente, seja do ponto de vista humano ou seja do ponto de vista divino, onde a tua consciência vai estar te regendo, mostrando a direção que você deve seguir. Daí a importância da gente vigiar o tempo inteiro. Mas entenda, Jesus não só falou vigiar. Ele falou vigiai e orai. Ele não falou vigiai ou orai. Não. Ele deu uma sequência lógica que a gente tem que parar para pensar. Além de você vigiar e orai, você precisa estar orando em cima da vigilância. Aí você vai dizer, mas o que é que isso quer dizer para a gente? Quer dizer muita coisa. Por exemplo, no livro Renúncia, quando o Pollux está conversando no início do livro, junto com um colega dele, chamado Menandro, eu fui até ver o nome da peça, porque olha que nome, Menandro, um nome esquisito, né, rapaz? Então estão os dois conversando e eles estão sentindo que está chegando o momento de encarnar. E é interessante essas coisas, sabe? Porque o espírito sente a hora que ele vai ter que encarnar. Por mais que ele tente fugir, ele sente. E é nada mais, nada menos do que Deus com a lei dele dizendo, tu vai ter que ir. Querendo ou não, vai ter que ir. E eles dois conversando, trocando um diálogo, o Menandro fala para ele, disse, Pollux, o problema não é a gente ir. O problema é que quando a gente vai, a gente esquece tudo. Esquece tudo isso que a gente viveu aqui. Esquece tudo as besteiras que a gente fez. Esquece tudo que a gente disse que está prometendo que vai fazer diferente. A gente esquece. E não esquecendo,
a gente fica bastante inseguro do que vai acontecer. Esse é o problema, sabe? A gente esquece. Mas eu vou trazer um exemplo para vocês que é mais fresco, sabe? Que fala mais de perto, para você ver o que é uma expiação. Tem um livro de André Luiz chamado Missionários da Luz, em que André Luiz vai ver como se programa as encarnações. E ele chega lá no departamento de Nosso Lar, onde isso é executado, e ele descreve, é uma beleza maravilhosa, sabe? Ele descreve o protótipo de um corpo humano, todo luminoso, entende? Onde ele vê artérias, glândulas, cérebro, e ele vê as programações que são feitas, os mapas cromossomiais de como vai ser o corpo, o que é que vai ter nesse corpo, o que não vai ter, e cada reencarnante tem um protocolo imenso de todas as características que vai ter seu corpo, de todas as características que vai ter suas doenças e a sua saúde, todas as características que vai ter os empates físicos aqui na Terra, aquilo que o planeta em que ele, o país em que ele vai encarnar, a cidade que vai viver, tudo programado direitinho, os pais, a carga genética, tudo certinho. E André Luiz fica encantado com aquilo. E no meio desse encantamento todo, ele vê chegar uma senhora muito formosa, muito vistosa, entende? Perguntando a respeito do plano existencial, da encarnação vindoura dela. E o orientador fala que está pronto, né? E ela pede ajuda e proteção por tudo aquilo que ela vai passar, porque ela sabe que vai ter suas dificuldades. E André Luiz, um pouco curioso, né? Pergunta se as dificuldades vão ser imensas, ela dá um relato simples da vida dela. E ela diz o seguinte: na última encarnação, nós somos muito felizes. Eu, meu esposo, meus 3 filhos. Tínhamos de tudo. Com situação financeira boa, não faltava nada. Meu esposo era uma pessoa muito rígida na educação. E cobrava muito. E cobrava porque ele vivia desse jeito. E ele era uma pessoa honesta e sincera. E fazia de tudo por nós e pelos nossos filhos. Em contrapartida de minha parte, eu exagerei na ternura com meus filhos. Isso quer dizer o seguinte: para ela, a educação era sempre dizer sim. E não sabia dizer não para os filhos dela. Em contrapartida, essa ternura exacerbada que ela tinha pelos filhos, ela tirava a autoridade moral do pai e facilitava o caminho vicioso e delinquente dos filhos. Resultado, o pai morreu, os filhos todos se perderam no caminho da negatividade e se comprometeram muitíssimo. Agora eu vou reencarnar. Vou reencarnar e vou trazer os meus 3 filhos de volta. Vou reencarnar, ter um bom esposo, vou ter dificuldades do ponto de vista financeiro, porque eu não soube valorizar aquilo que a vida me deu. Quer dizer que ali ia passar por necessidades financeiras. Necessidade mesmo, tá entendendo? Porque necessidade no mundo espiritual é necessidade. É você não ter o que comer, é você não ter onde dormir, é você passar frio, é você passar fome, tá entendendo? Isso é necessidade lá. É diferente das necessidades da gente aqui. Porque a gente tem de tudo sobrando e ainda diz que está faltando. Então ela diz, então eu vou passar por necessidade. Vou trazer mais os meus 2 filhos, homens, de volta. Todos os 2 serão paralíticos e terão deficiência mental. Minha filha vai junto comigo. Vai ter seus problemas também, mas ela também vai ter condição de me ajudar. E a fase mais delicada é que eu vou ter que ficar viúva para saber valorizar o marido que eu tive e que eu não soube valorizar. Quando eu toda vez tirei dele
a capacidade educativa do ser que ele estava dando para os meus filhos. Isso é esquecer. Porque quando chega aqui, que tem um filho aleijado, fica praguejando Deus e a vida. O que é que eu fiz para merecer isso? Quando chega o segundo filho aleijado, aí é que reclama mesmo. Quando a filha tem problemas, mas ainda ajuda um pouco, ainda diz que a ajuda é pouco. E quando o marido morre, como Deus é cruel e é injusto. Deixar uma mãezinha com 2 filhos aleijados e uma filha um tanto quanto deficiente, passando por necessidade, fome, frio e sem ter o que comer nem onde dormir. Isso é esquecer. É por isso que do lado de vigiai tem o orai. Para que a gente se aproxime de Deus. E a única maneira de você se aproximar de Deus é você usar o seu pré-frontal. É lá onde está a tua capacidade de tomar decisão. É lá onde está gravada a lei de Deus. É lá onde vai estar o teu anjo da guarda com pensamentos instrutivos e educativos, mostrando para você como você deve fazer diante das dificuldades da vida. Então não fica perguntando o porquê. Mas para que Deus me deu isso? Para que você faça o bem. Então vai lá e faz o bem. Se você não orar, você vai se perder na vigilância, porque você não vai encontrar respostas adequadas para você agir diante das dificuldades da vida. Orar está lá no nosso livro dos Espíritos. É se aproximar de Deus. É falar com Deus. É entrar em intimidade com Deus. É isso que a gente precisa fazer diante da nossa vigilância. Porque sempre o nosso ego vai se sentir ferido e ofendido. Mas o nosso espírito sabe, lá dentro dele, que Deus é justo. Deus é bom. E está dando para cada um de nós o que a gente merece para o nosso progresso espiritual. Daí a importância da vigilância e da oração. Quando você ora para louvar, para pedir e para agradecer. Quando você vigia, e vigia com prudência, extraindo da sua consciência as leis de Deus que estão em estado latente, para que ela venha de forma patente, você vai agradecer a Deus. Por maior que seja a dor. Porque você sabe que aquilo está vindo para educar o seu espírito. Ninguém está passando férias aqui na Terra. É um planeta de provas e expiações. Todos nós estamos passando por provas e expiações. Se você quer férias, você está no canto errado. Você está perdendo a chance, a oportunidade de fazer algo edificante na sua vida. Então, ore para Deus. Porque é como o próprio Jesus falou para a gente. Quando ele estava falando a respeito das nossas inquietações e de nossa ansiedade. Procurai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo vos será acrescentado. Ele disse só essas 2 coisas que você precisa fazer. Procurar o reino de Deus, que é as leis dele que está gravada na tua consciência. E a justiça divina. Justiça divina, não é justiça humana não. Quem somos nós para querer entender a justiça divina? A gente não entende nem a essência de Deus. A gente tem só as leis dele. A justiça dele está nas leis deles, porque é lá que também está o amor, que é uma justiça amorosa. Só dá para o filho aquilo que o filho tem condição de fazer. O problema é que o filho não quer fazer, porque se quisesse fazer, estaria vigiando e orando. Se aproximando de Deus. Com fé, com fervor e com sinceridade. Porque são essas as 3 características nossas para entrar em oração com Ele. Fé, fervor, sinceridade. E nessa fé tem a fé humana e tem a fé divina. Fé humana, sentimento de convicção íntima, do bom proceder, que eu sei
que eu devo fazer. Fé divina, sentimento de convicção íntima do bom proceder do Pai que é perfeito para com o Filho, que somos nós, imperfeitos, passando por nossas provas e expiações. Fervor, fala isso com emoção. Fala isso sentindo o seu coração palpitar. Sentindo dentro de você, como diz na minha terra, o sangue correr nas veias. Isso é que é fervor. É você orar desse jeito, sabe? Confiando assim. E com sinceridade. Porque você está vigiando. E quem vigia está sendo sincero. É assim que a gente tem que fazer. Porque se você não fizer, acontece isso que ele está falando em cima. Que eu vou ler de novo. É preciso ter vigilância ampla para poder observar esses planos das sombras. Só assim teremos olhos para ver aquilo que a gente precisa fazer. Se você não vigia, você cai nos planos da sombra. Cai na inferioridade sua. Entenda, nós já somos a sombra. Não pensa que é só sombra dos espíritos inferiores que vêm nos infernizar, não. Nós somos inferiores. Nós somos a própria sombra. Se eu não vigio, eu deixo a minha sombra tomar conta da minha vida. E eu vivo reforçando coisas equivocadas que eu fiz ontem nas oportunidades que a vida me dá hoje. E eu assim fazendo, eu vou atrair para mim outras sombras. Porque é aí que está o intercâmbio mental que eu estou escolhendo. Você escolhe que quilate de espírito vai estar do seu lado. Se você vigia e ora, só tem coisa boa. Se você não vigia e ora, só tem coisa ruim, tanto ruim quanto você mesmo. Porque nós não somos santos. Se fôssemos santos, não estaríamos no planeta de provas e expiações. É como mesmo fala no livro lá, a história do Pollux e do Menandro. Vê e assiste o livro. E vê o que é que essa alma, que no começo prometia que ia fazer 1001 coisas boas, fez tudo errado novamente. Porque não vigiou, porque não orou e porque não acreditou no anjo bom que estava do lado dele, que era a sua alma querida. Então a gente precisa ter vigilância e oração para trazer luz para a nossa sombra. As dores, provas e expiações que eu tenho faz parte da minha sombra que eu preciso iluminar. Pois que eu tenha consciência disso e olhe para mim e veja o que eu preciso corrigir. Entenda que cada dor, cada sofrimento que vem para mim é Deus, em sua misericórdia, dizendo, faz o bem, tu precisa se redimir diante da minha lei. Mas não é assim que a gente faz. Porque se você estivesse vigiando, você estaria extraindo a lei dele, que está gravada na sua consciência, para que você agisse da maneira correta. No entanto, a gente, em vez de focar na solução do problema, muito pelo contrário, a gente abraça o problema e fica com o problema na mão, olhando para ele, dizendo, isso não merece, eu não é desse jeito, eu não quero isso para mim. E não faz nada do que deveria ter sido feito. Isso quando a gente ainda não quer colocar a culpa nos outros. Porque além da gente achar, do ponto de vista egóico, que nós não somos merecedores das dores que a vida nos dá, quando as dores batem em nossa porta, a gente ainda culpa os outros. É a genética. Essa é da parte do pai, que era ruim, que eu herdei. Ou então é da parte da mãe, que era ruim, que eu herdei. Ou é do fulano, ou é do ciclano, ou é do tempo, ou é do país. Não interessa. Quer desculpar. Quer sair da responsabilidade que cabe. Então a gente precisa orar. Porque Jesus promete isso para a gente. Se você não vigia, não ora, você vai entrar em tentação. E o que é tentação? Tentação são desejos veementes, desejos intensos.
Para vocês que estudam um pouquinho aqui na segunda-feira com a gente, falando de sistema de recompensa, onde a gente analisa o pré-frontal, e esse sistema de recompensa que é composto de desejo, motivação e prazer. E enquanto você não tem esse desejo, essa motivação e o prazer, você está sentindo a falta, o vazio e a dor. Você entende o que é que Jesus está falando aqui agora? Entrar em tentação, entrar em desejo veemente, deixar que seu sistema de recompensa, onde estão as tuas emoções, comande a sua vida. Porque quando o sistema de recompensa comanda a minha vida, ele bloqueia o meu pré-frontal. Ele impede a função executiva do teu cérebro. Você não consegue refletir, pensar, meditar, analisar e tomar decisões conscientes. Se não toma decisão consciente, você também não sabe planejar nada na sua vida. Se não sabe planejar nada na sua vida, você também não consegue ter disciplina para fazer nada de melhor, porque você está escravo do seu desejo. Você está fazendo as suas emoções o regente da sua vida. Você está fazendo seu subconsciente mandar em você. E do ponto de vista humano e de neurociência, os trabalhos mostram hoje em dia que mais de 70% da natureza humana no planeta, eu vou repetir, no planeta, mais de 70% vive sendo escravo de suas emoções. Vivem só para satisfazer o seu sistema de recompensa. E a própria mídia hoje em dia trabalha para que assim seja feito. Fica acalentando ilusões e ansiedades nos corações, aumentando as necessidades do ser humano, para que ele fique indo em busca daquilo que lhe satisfaz com os estímulos externos, que vêm te trazer momentos de alegrias e de grandes frustrações. Porque é isso que o sistema de recompensa faz conosco. Você fica indo em busca de algo que vai trazer alegria, que vai trazer algum prazer, que vem de fora para dentro. Mas que, enquanto você não tem, você sente o vazio, a falta e a dor. E quando você acha que tem, você já está sentindo o vazio, a falta e a dor. Você sente a frustração, sem nem sentir a realização plena da alegria. É igual a pessoa que passa a vida inteira querendo ter um carro. Fica 20 anos trabalhando, compra o carro. Depois comprou o carro, sai lá fora, olha o carro no outro dia. Está lá o carro. E não tem mais prazer nenhum para aquilo. É igual você que está comendo. Bota uma coisa gostosa na boca, nem engoliu. Já está querendo botar mais um pouco. Porque já está sentindo a falta, o vazio e a dor. Já está sentindo a frustração de não ter mais aquela alegria, porque a própria satisfação que ele teve não preencheu tudo aquilo que ele gostaria de ter. É por isso que ele é escravo de suas emoções. Quanto mais ele quer ter, menos ele tem. E vive frustrado. E leva a vida desse jeito. No entanto, se você vigia e ora, você começa a ter satisfação interna. Porque quem vigia e ora cumpre dever. Todas as leis de Deus são deveres maiores que precisamos colocar em prática. Porque essa é a definição de mandamentos. Deveres maiores. Por isso que fé, na sua definição, está embutido a palavra dever. Sentimento de convicção íntima, do bom proceder, que eu sei que eu devo, porque é um dever, fazer. É esse sentimento que te impulsiona para que você coloque em prática o dever. Então, se você não vigia e ora, você cai em tentação, fica preso de suas emoções e você fica bloqueando cada vez mais a sua estrutura pensante, seu pré-frontal, que é onde está a casa das noções superiores, é onde está o nosso superego, é onde estão as leis de Deus,
que são elas que têm que trazer luz para a nossa vida humana e para a nossa situação subconsciente. Se você bloqueia isso, você só vai dar cabeçada, só vai fazer coisa errada. Mas Jesus, ele deixa a coisa de uma maneira escrachada para nós, para que a gente entenda isso. E ainda diz, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então ele diz que em nosso pré-frontal, nosso espírito está pronto, nosso ser executivo está lá, com tudo que precisa para colocar em prática. Mas a carne é fraca, porque a gente gosta das emoções e se entrega para elas. Até quando você vai deixar a sua carne tomar conta de você? A resposta depende só de você. Porque a consciência é tua. Não faço que nem o outro, o cérebro é teu. A escolha vai ser sua. Você vai ser assim até você chegar um dia e dizer, eu vou parar de ser escravo de minhas emoções e vou fazer aquilo que é certo, que está ao meu alcance e colocar em prática. E assim você vai fazer. Entende direitinho isso que Jesus falou aqui para nós, vigiai e orai, para não entrar em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Reconheça você sendo isso. Porque só reconhecendo você sendo assim, que você vai estar trazendo luz para o seu espírito, para que esse entendimento chegue a fazer você reconhecer que você é um espírito imortal, filho de Deus, aprendiz com a vida, e vai usar essa personalidade vigente atual para que esse espírito imortal comece a educar essa personalidade que você está vivendo. Se você conseguir fazer isso, você sai dessa encarnação vitorioso. Se você não conseguir fazer isso, você vai se esborrachar novamente, como Pólux cometeu os mesmos crimes no livro Renúncia. Então, a escolha é de cada um de nós. Cada um de nós. A gente entende e compreende as dificuldades das pessoas quando elas já são escravas das emoções dela. Como eu falei, o pré-frontal dela não funciona. E quando eu digo que não funciona, não estou dizendo isso do ponto de vista filosófico, não. Você tem trabalho de neurociência em grande quantidade, mostrando que a pessoa que está escrava das suas emoções, quando faz ressonância funcional, o pré-frontal dele ele não acende, não vai sangue para ter metabolismo lá. Ele fica metabolizado em outras regiões do cérebro, onde o próprio André Luiz descreveu nessa casa mental. Então o que é que a gente tem que fazer com essas criaturas? Só uma coisa: ajudar a que elas entendam a trabalhar um atributo chamado de discernimento. Você vai ajudar e vai pensar por ela, para ela entender o que é discernimento. Porque vai ser discernindo que ela vai tomar as decisões. Para que depois de tomar a decisão, ela faça planejamento, e depois que fizer planejamento, ela comece a ter disciplina. É assim que tem que acontecer. Se você não ajuda a criatura a ter discernimento, acabou. Ela vai continuar do mesmo jeito. Porque é ela que tem que fazer por ela. À medida que você ajuda a fazer com que ela pense de uma maneira mais coerente, sabendo separar o que é certo e o que é errado, o que deve do que não deve, do que é bom do que é mal, ela entendendo isso, ela possa, depois do discernimento, usar do bom senso, que é usar o senso no caminho do bem, daquilo que o discernimento diz que é correto. Para que, usando o bom senso, escolhendo fazer o bem, ela já tomou a decisão dela. Ela vai ter agora energia para colocar em prática e fazer a decisão que ela escolheu. É por isso que a gente trabalha e a gente traz tantas coisas aqui estudando com vocês, para que vocês entendam como funciona o nosso cérebro na encarnação atual. Para, entendendo isso, você usar essa ferramenta da maneira correta. E toda vez que você tiver dúvida ou estiver cometendo algum abuso, algum excesso, paciência. Que você saiba escutar aquelas pessoas que nos amam e que sempre tem. E sempre tem. A nos direcionar pelo caminho do bem.
Por quê? Porque se você cometer abusos, o abuso de hoje é a carência de amanhã. E isso serve para tudo. Quando Jesus falou que até o último ponto da lei há de ser cumprido, entenda que isso aí é uma veracidade. Ou você sabe trabalhar a temperança na sua vida, educando as suas emoções, ou você vai cometer abuso para sentir carência. Isso serve para tudo. Tudo que você possa imaginar. Seja lá qual abuso que você cometeu, é a carência que você tem amanhã. E tem mais, isso é um processo automático da tua consciência que vai trazer impresso no teu corpo espiritual. Abuso que eu cometo hoje, eu altero os centros de força do meu perispírito para que eu sinta carência nisso amanhã, para que eu aprenda a trabalhar a temperança. Seja moderado. Então, se eu sei que é desse jeito, que me custa começar a ser moderado agora? Isso vai desde você comer, tomar banho, se vestir, até as qualidades morais que envolve a nossa vida de relação. Porque é desse jeito. Eu vou dar um exemplo para vocês. Acho que dá tempo. A gente vê pessoas que dizem: eu vivo com fulano. Fulano como um boi e não engorda. Eu como um tantinho desse jeito, engordo. Por que será? Por que será que o metabolismo do corpo de uma criatura é tão sensível para ganhar peso e outro que se alimenta bem, gasta energia, trabalha e não ganha tanto peso? É a mesma coisa. O abuso que eu cometi ontem é a carência que eu tenho hoje. Você lesa os seus centros de força e você, dentro da carência daquilo que você fez de errado ontem, o pouco que você tem hoje já vai representar muito. E você sabe, o Espírito sente isso, que ele cometeu o crime nisso. Ele mesmo é que se condena. Isso serve para tudo. Você vê, por exemplo, vou extrapolar para um caso bem grave, um quadro de esquizofrenia. Todo mundo achava que a esquizofrenia era por causa das obsessões que tinha. Não é. A esquizofrenia não é nada mais, nada menos do que a consciência culpada se condenando pelo mal que cometeu nas encarnações passadas. Então, a obsessão é só secundário. A pessoa mesmo, por ter feito mau uso da sua inteligência, ou por ter sido orgulhoso em demasia, ou por ter sido uma pessoa fútil, não sou eu que estou inventando isso, está no nosso livro dos Espíritos. Kardec pergunta qual é a causa da idiotia. Ele fala que são almas comprometidas no ontem, almas que foram muito orgulhosas, almas que usaram mal a inteligência, ou que viveram de futilidades, hoje vem com o seu cérebro perispiritual danificado pelo mau uso do atributo da inteligência. Cometeu abusos, dançou. Abuso é tudo aquilo que eu faço de modo excessivo ou injusto. Você acha que não é injusto você viver de futilidades? Deus te deu inteligência para quê? Para você ser fútil, não fazer nada, ficar só na superfície da vida e querer gozar a vida? Você acha que Deus te fez para ser orgulhoso? Ou foi para ser humilde? Você acha que Ele te deu a inteligência para você fazer coisa errada ou para fazer coisa certa? Tudo que você faz de modo injusto ou excessivo, que se resume na palavra abuso, vai ser a carência que você vai ter amanhã. O que você está tendo de carência hoje foi o excesso que você fez ontem. Entende a coisa como que é? Para que diante da carência de hoje, você não reclame, mas aproveite.
e trabalhe a temperança diante disso. Seja moderado. Para diante dessa moderação, você terá proveito enriquecedor para o seu espírito imortal. Caso contrário, vai ser mais uma encarnação, mais uma oportunidade que está se passando e a gente vai estar perdendo a chance de trabalhar coisas edificantes em nossa vida. Logo a seguir, o Espírito Superior nos dá a seguinte orientação. Estejamos certos, a vigilância não é apenas uma atitude de uma hora ou de uma circunstância. Trata-se de um estado que deve ser constante, perseverante e ininterrupto no espírito imortal. É uma conquista, tanto quanto a habilidade de raciocinar com clareza sobre os pontos em que os episódios da vida nos pedem bom senso. Então, entenda que ele fala aqui para nós que você trabalha esse atributo em você. A vigilância é uma atitude constante. É uma decisão do ser. A atitude é isso, é você decidir, é ter a capacidade de decidir as coisas que você quer fazer, que você quer produzir. Você ter atitude, ter impulso de você para realizar isso. A gente precisa ter essa atitude constante. Não é só no momento de uma expiação, de algo grave que está me acontecendo. São nas pequenas coisas que eu tenho que começar. Porque eu tenho que ser bom nisso aqui em tudo. Então, o tempo inteiro, no nosso dia a dia, nós precisamos ter uma atitude vigilante. Comece por você mesmo. O que você está fazendo no seu dia a dia está trazendo utilidade ou não? Porque a gente está aqui para trabalhar, fazendo coisas que são úteis para nós. Ficar na indiferença ou na ociosidade já é uma atitude equivocada. Está faltando vigilância. A gente lê isso muito bem na lei do trabalho, que está no nosso livro dos Espíritos. Trabalho é tudo aquilo que te traz utilidade. É tudo aquilo que te traz benefício espiritual. É tudo aquilo que acrescenta algo positivo em você. Você tem o trabalho do corpo e tem o trabalho da sua mente, da tua inteligência, que são coisas que devem ser muito bem valorizadas. Quando o seu corpo estiver cansado, vá atrás de descansar seu corpo, fazendo coisas que são úteis para o teu espírito, para a tua inteligência, que vai trazer benefício moral para você. Então vá assistir ou ler livros edificantes. Vá atrás de coisas boas que não canse o corpo, mas que você trabalhe a mente nessa hora em que teu corpo está em repouso. Porque é uma das coisas que está lá no nosso livro dos Espíritos também. Toda vez que seu corpo físico entra em repouso, você automaticamente entra em relação mais intensa e direta com o mundo espiritual. É sempre desse jeito. Então, quer saber qual tipo de espírito você está se envolvendo com ele? Veja o que é que você está fazendo quando seu corpo está em repouso. Se é algo que é útil, que vai estar trazendo riqueza moral para você, parabéns, são boas coisas. Mas se não é nada, se é indiferença, se não está trazendo nada de útil, coisa boa não vai ser. A gente costuma dizer que a primeira porta que a gente abre para entrar em contato com a espiritualidade inferior chama-se de preguiça moral. Preguiça todo mundo sabe o que é. Porque preguiça é um pecado capital. É pecado em qualquer canto do mundo que você for. Para você, como uma coisa é ruim. E quando a gente diz moral, entenda. Moral é a parte da filosofia que estuda a conduta, os deveres e os costumes que eu tenho para comigo e para com os outros.
Então, quando você está com preguiça de cumprir dever, quando está com preguiça de melhorar suas condutas, preguiça de melhorar seus costumes, essa é a porta que se abre para a espiritualidade inferior. Você está entrando em intercâmbio mental com coisas que não são boas, não são edificantes. Então, que a gente entenda isso e que a gente tome uma atitude diferente em nossa vida. Você decide por você. A atitude é um processo pessoal, individual e intransferível de cada criatura. Eu tomo as atitudes que eu quiser com a vida que eu tenho. Eu tenho essa capacidade de fazer essa escolha. E quando diz capacidade de fazer escolha, a gente está falando de pré-frontal. Está falando do ser executivo. Está falando do superconsciente. Então, quando você toma atitudes edificantes, você começa a trabalhar essa atitude edificante em tudo que você estiver fazendo. É por isso que a gente fala, quem quer ser bom, vai ser bom em tudo. Vai ser bom filho, bom pai, bom trabalhador, vai ser bom em tudo que ele estiver fazendo na vida. Não tem essa história de ter licença moral. Porque aí você já dançou, já se comprometeu. Licença moral é igual a preguiça moral. Preguiça moral é a espiritualidade inferior do teu lado. E depois que ele está do teu lado, paciência. A escolha foi sua, não foi dos outros. Cada um é construtor de si mesmo. Então, diante de todas as circunstâncias que a vida te oferecer no teu dia a dia, trabalha essa atitude de ser vigilante. Vê se você está entrando em preguiça moral. Vê se você está cometendo coisas erradas. E se estiver cometendo coisas erradas, você já sabe. Se eu sei que é errado, eu sei qual é o lado que eu tenho que trabalhar: a temperança, a moderação, para que eu não cometa o erro. Toda vez que você sabe que fez errado, é porque você comparou com o que é certo. Então, educa o que é errado fazendo o que é certo. É uma atitude sua que você vai ter que tomar. E que depende só de você e de mais ninguém. Então ele continua dizendo, é diante de todas as circunstâncias da vida que eu tenho que ter vigilância. Trata-se de um estado que deve ser constante, perseverante e ininterrupto no espírito imortal. E aqui ele realça aquilo que eu já falei agora há pouco, entende? Você tem que estar trabalhando o espírito imortal que você é. Por isso que a gente fala, a gente precisa se conscientizar que nós somos um espírito imortal, filho de Deus, aprendiz com a vida. Quando você se sentir um espírito imortal, você trabalha essa atitude constante, perseverante e ininterrupta na sua vida. Porque você está focando o espírito que você é e não o ser humano que você está. Mas chegamos no nosso horário, a semana que vem a gente continua a partir desse ponto. Muita paz a todos. E façamos a nossa oração. Somos o que atraímos. Afinal de contas, foi isso que a gente falou hoje, né? Então, vamos lá. Você nasceu no lar que precisava nascer. Vestiu o corpo físico que merecia. Mora onde melhor Deus te proporcionou, de acordo com o teu adiantamento. Você possui os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades. Nem mais, nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Seu ambiente de trabalho é o que você elegeu espontaneamente para a sua realização. Os teus parentes e amigos são as almas que você mesmo atraiu com a tua própria afinidade. Portanto, teu destino está constantemente sob os teus controles. Você escolhe, recolhe, elege, atrai, busca, expulsa, modifica tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são as chaves dos teus atos e atitudes. São as fontes de atração e repulsão na jornada da tua vivência. Não reclame, nem se faça de vítima.
Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograma tua meta, busca o bem e você viverá melhor. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Muita paz a todos. Obrigada, Senhor Jesus, por essa oportunidade de estarmos aqui ouvindo esta palestra, porque só assim, Senhor, a gente consegue analisar o nosso proceder. A nossa falta de paciência, de tolerância, Senhor, nos ensina, Senhor Jesus, a ter paciência, tolerância, sabedoria, porque precisamos, Senhor, do seu amparo e da vossa misericórdia. Somos pessoas ignorantes, Senhor, que às vezes essa falta de paciência traz muita tristeza na nossa alma. Derrama a sua bênção e a sua luz sobre todos nós, Senhor Jesus. E entra, Senhor Jesus, nesses lares que se encontram em desarmonia, levando a paz, a serenidade e o conforto espiritual. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixe cairmos em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade que a gente está tendo para ouvir os seus ensinamentos.